Boa noite. Boa noite. STF manda prender o líder do governo no Senado, o petista Delcídio do Amaral. Também foi preso André Esteves, um dos banqueiros mais poderosos do país. Eles planejavam subornar o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, para não serem delatados na Lava Jato. Com sessão e votos abertos, o Senado decide pela manutenção da prisão de Delcídio Amaral. Polícia Federal prende o líder do governo Dilma no Senado, Delcídio do Amaral, do PT, e o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. Delcídio do Amaral foi preso em Brasília e André Esteves no Rio de Janeiro. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o senador petista e o banqueiro do BTG Pactual ofereceram pagamento de R$4 milhões ao advogado Edson Ribeiro, contratado pelo ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, para que ele não fizesse acordo de delação premiada na Lava Jato. A dupla também teria prometido pagar R$50 mil por mês à família de Cerveró. A trama só foi descoberta porque Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras, gravou a conversa que teve com o senador Delcídio. Na gravação, entregue à Polícia Federal, o senador ofereceu até um plano de fuga a Nestor Cerveró. Ouça trechos da reunião em que estavam o senador Delcídio do Amaral, seu chefe de gabinete Diogo Ferreira, o advogado Edson Ribeiro e Bernardo, o filho de Cerveró. Saída daquele melhor, saía pelo Paraguai. Não. Mercosul, por quê? Mercosul. O pessoal tem convenções no Mercosul. A informação é muito rápida. É rápido? É. E em realidade seria melhor, porque está no Paraná, atravessa o Paraguai ou a Argentina. Delcídio sugeriu então que do Paraguai Cerveró tomasse um avião para a Espanha. Ele chegou a indicar um avião que não precisaria fazer escala. Outro motivo que levou o ministro Teori Zavascki a mandar prender Delcídio do Amaral foi o fato de que, na reunião gravada, Delcídio afirmava que tinha influência sobre ministros do Supremo, sobre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e sobre o vice-presidente da República, Michel Temer, os dois últimos do PMDB. Dizia que poderia libertar o réu. Cerveró está preso no Paraná desde janeiro deste ano. Eu acho que nós temos que centrar fogo no STF agora. Eu conversei com o Teori, conversei com o Toffoli, pedi para o Toffoli conversar com o Gilmar, o Michel conversou com o Gilmar também, porque o Michel está muito preocupado com o Zelado. E eu vou conversar com o Gilmar também. Delcídio disse ainda que ia conversar com o ministro do STF, Edson Fachin, sobre a concessão de um habeas corpus ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, outro delator da Lava Jato. A intenção era anular todas as investigações a respeito de Paulo Roberto sobre desvios da Petrobras. Também foi preso na operação de hoje o chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira. Além disso, há um mandado de prisão em aberto contra Edson Ribeiro, advogado que defendia Cerveró. Ribeiro está nos Estados Unidos. Ambos participaram da reunião gravada pelo filho de Cerveró. Delcídio do Amaral deve ficar preso numa sala especial da Polícia Federal no Distrito Federal. Desde a Constituição de 88, ele é o primeiro senador preso no exercício do mandato. Delcídio é um dos senadores mais próximos do ex-presidente Lula. Ele também teria se aproximado da presidente Dilma quando foi gerente de gás e petróleo da Petrobras na gestão Fernando Henrique Cardoso. Foi nesta época que trabalhou com Cerveró. Antes de entrar no PT, Delcídio era do PSDB. Em 94, chegou a ser ministro de Minas e Energia de Itamar Franco. Em 2002, ao assumir o cargo de senador, ganhou projeção nacional ao presidir a CPI dos Correios, que investigou o mensalão petista. No ano passado, chegou a disputar o governo de Mato Grosso do Sul, mas perdeu a eleição. No começo de 2015, assumiu o posto de líder do governo Dilma no Senado. Era ele quem articulava as votações de interesse do Planalto na casa, inclusive a do ajuste fiscal. Na Lava Jato, o nome de Delcídio apareceu com a delação premiada do lobista Fernando Baiano. Ele afirmou ter entregue propina para Delcídio através de um amigo de infância do senador no valor de $1 milhão a $1,5 milhão. Delcídio sempre negou as acusações. Delcídio só deve ser ouvido pela Polícia Federal amanhã.
Em nota, o advogado dele, Maurício Silva Leite, diz que recebe com inconformismo a decisão do STF e questiona o fato de acusações terem partido de um delator já condenado. A defesa de Delcídio diz ainda que a Constituição não autoriza a prisão de parlamentares em exercício do mandato. E o Senado decidiu pela manutenção da prisão de Delcídio do Amaral. Com os 59 votos sim, 13 nãos e uma abstenção, os senadores decidiram que Delcídio deve continuar detido. O assunto foi discutido em sessão porque a Constituição prevê que o Congresso avalie as prisões de parlamentares presos em flagrante em 24 horas. Os senadores decidiram mais cedo que o voto na sessão seria aberto, o que foi determinado também pelo STF. Em nota, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, afirma que está perplexo com os fatos que levaram o Supremo a determinar a prisão de Delcídio do Amaral. O texto afirma ainda que nenhuma das tratativas atribuídas ao senador tem relação com a atividade partidária e que, por isso mesmo, o PT não se julga obrigado a qualquer gesto de solidariedade. E após a prisão de Delcídio do Amaral, a presidente Dilma Rousseff decidiu fechar um evento que seria aberto segundo sua agenda oficial. Ela receberia a seleção feminina de handebol no Salão Nobre do Palácio do Planalto, mas o encontro aconteceu em seu gabinete. Geralmente, nesses eventos, Dilma discursa, posa para fotos e fala com a imprensa. Em nota divulgada agora à noite, a Secretaria de Governo afirma que será escolhido um novo líder no Senado na próxima semana. Os vice-líderes do governo ficarão interinamente na função. André Esteves é um dos banqueiros mais influentes do país. Era presidente do Conselho de Administração do Grupo BTG Pactual. Ele foi destituído hoje. Em 2006, com 37 anos, era o mais jovem banqueiro bilionário do país. Formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, começou a carreira no Pactual em 1989, quando tinha 21 anos. Logo virou sócio minoritário e liderou o movimento de saída do então controlador do banco. Depois vendeu a instituição para o suíço UBS e 3 anos mais tarde recomprou o banco. Hoje, o BTG Pactual é o maior banco de investimentos do Brasil, responsável por administrar mais de 138 bilhões de reais. Agora, com 46 anos e pai de 3 filhos, acumula patrimônio de 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Segundo a revista Forbes, ele está na posição de número 628 no ranking bilionários do mundo. O nome de André Esteves veio à tona pela primeira vez na Lava Jato, durante delação do doleiro Alberto Youssef. O doleiro falou que houve pagamento de propina de 6 milhões de reais na venda de postos de combustíveis de uma distribuidora que foi comprada pelo BTG Pactual, para a BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. Em nota, o Banco BTG Pactual disse que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e que vai colaborar com as investigações. O advogado de André Esteves, Antônio Carlos de Almeida Castro, diz que ele recebeu a notícia da prisão com surpresa e que pedirá acesso aos autos para entender em qual contexto seu cliente foi citado neste caso da Lava Jato. As prisões do senador Delcídio do Amaral e do banqueiro André Esteves foram decididas em reunião secreta hoje pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade, os 5 ministros da segunda turma votaram por manter a decisão do ministro Teori Zavascki, que mandou prender a dupla. O senador Delcídio, o banqueiro André Esteves e o advogado Edson Ribeiro estão, tecnicamente, em estado de flagrância, uma vez que estão manejando meios para embaraçar, no plano da Operação Lava Jato, a investigação criminal, que envolve a organização criminosa. Ao referendar prisões, os ministros defenderam punição aos envolvidos. Para a ministra Carmen Lúcia, criminosos não passarão sobre o Supremo. Em referência às promessas de Delcídio do Amaral de influenciar a decisão dos ministros da Corte. Houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote, segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Depois, deparamos com a ação penal 470 e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora parece-se constatar que o
escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades: criminosos não passarão. A navalha da disfarçatez e da confusão entre imunidade, impunidade e corrupção, bom que fiquem cientes, não passarão. O ministro Celso de Mello destacou que ninguém está acima da lei. Nem mesmo os mais poderosos agentes políticos governamentais, seus líderes parlamentares e respectivos associados em atividades alegadamente criminosas. Para Gilmar Mendes, a conduta de Delcídio configura uma situação grave e também rara. E assim como o ministro Dias Toffoli, Mendes também declarou que não recebeu nenhum apelo para interceder pela liberdade de Cerveró. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as prisões de Delcídio do Amaral e André Esteves. A prisão do senador Delcídio Amaral e do banqueiro André Esteves deixou atônitos os principais atores do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, entre eles a presidente Dilma Rousseff. Esse episódio mostra como a Operação Lava Jato tornou volátil o exercício do poder no Brasil. Dilma se encaminhava para um final de ano mais tranquilo, o impeachment engavetado, os vetos presidenciais mantidos no Congresso. De repente, descobre-se que o líder do governo no Senado estava tentando comprar o silêncio de um delator da Operação Lava Jato, Nestor Cerveró. Para piorar, Cerveró não é um delator qualquer. Como diretor da Petrobras, você se lembra, foi Cerveró quem coordenou a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Negócio fechado no governo Lula e avalizado por Dilma Rousseff, que era, na ocasião, presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Esse negócio resultou apenas em propinas e prejuízos para a Petrobras. Não dá nem para o Palácio do Planalto agora fingir que não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil. Essas prisões, elas são desalentadoras e animadoras ao mesmo tempo. Elas desalentam porque mostram, uma vez mais, que o sistema político-administrativo no Brasil está apodrecido. E elas são animadoras porque revelam que as instituições estão, de fato, funcionando no Brasil. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, soou definitiva ao avalizar essas prisões numa sessão hoje da segunda turma do tribunal. A ministra lembrou um bordão da campanha de Lula em 2002, a esperança venceu o medo. Na época do mensalão, disse Carmen Lúcia, ficou claro que o cinismo venceu a esperança. E agora fica claro também que o escárnio venceu o cinismo. Mas o crime não vencerá a justiça, disse a ministra Carmen Lúcia. Resta aos brasileiros torcer para que a ministra tenha razão. Boa noite. E o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, foi transferido no fim da tarde para a sede da Polícia Federal de Curitiba. Ele estava preso desde o dia 12 de novembro no Complexo Médico Penal em Pinhais. Segundo fontes ligadas à Polícia Federal, a transferência aconteceu para preservar a segurança de Cerveró. Juiz Sérgio Moro autoriza que José Carlos Bunlai seja ouvido na CPI do BNDES na próxima terça-feira. O depoimento de Bunlai foi marcado para o dia 1º às 2h30 da tarde na Câmara dos Deputados. O pecuarista e amigo do ex-presidente Lula foi preso ontem pela Operação Lava Jato sob suspeita de lavagem de dinheiro e corrupção. Ele foi detido justamente em Brasília, onde falaria pouco depois à CPI do BNDES. José Carlos Bunlai está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e será escoltado até Brasília para depor. Ele é investigado, dentre outros motivos, por empréstimos que suas empresas contraíram junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento entre 2005 e 2012. Somados, os valores chegariam a 500 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, as empresas do pecuarista estavam inativas na época dos empréstimos e muitos deles nunca foram pagos. Os procuradores investigam saques vultosos feitos por Bunlai das contas das companhias, o que poderia indicar pagamentos a agentes políticos. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Preso na Lava Jato, o líder do governo Dilma no Senado, Delcídio Amaral, do PT, é uma bomba ambulante. Como se ouve na conversa gravada que provocaria sua prisão, Delcídio tem língua solta. Em novembro, Delcídio procurou Bernardo, filho de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, então já preso e delatando.
Em 2 conversas, Delcídio sugeriu rotas de fuga e ofereceu 50 mil mensais pelo silêncio do delator. Se fosse crime também a burrice, Delcídio teria pena alongada. E longa é a carreira de Delcídio em governos, sempre na área de energia. Delcídio foi diretor de Gás e Energia da Petrobras entre 99 e 2001, no governo Fernando Henrique, indicado por Jader Barbalho. No governo Itamar, Delcídio chegou a ser ministro das Minas e Energia e presidiu o Conselho da Vale do Rio Doce. Preso também o banqueiro do BTG Pactual, André Esteves, audacioso e brilhante, segundo as mídias do mercado, e dono de fortuna estimada em pouco mais de 2 bilhões de dólares. Há tempos investigado pela Lava Jato, André Esteves foi preso por suspeição de ser financiador nessa patética tentativa de compra do silêncio do delator Cerveró. Na terça, preso foi Bunlai, outra bomba ambulante. Bunlai se apresentava como, aspas, amigo de Lula. Na decisão que mandou prender o pecuarista, o juiz Moro escreveu: não há nenhuma prova de que o ex-presidente Lula estivesse, de fato, envolvido em ilícito. Acrescentou o juiz: o comportamento recorrente de Bunlai levanta natural receio de que o nome de Lula seja de alguma maneira, mas indevidamente, usado na investigação ou instrução, disse o juiz. Moro diz ainda que Bunlai solto poderia, aspas, causar danos não só ao processo, mas também à reputação de Lula, fecha aspas. Lula deve ter ido dormir comovido diante de tanta preocupação do juiz Moro com sua reputação. Ao acordar nessa quarta e saber das manchetes gritando amigo de Lula é preso, talvez, quiçá, Lula tenha pensado já algo desconfiado. Estou começando a achar que o alvo sou eu. Durma-se com um barulho desses. Boa noite. Justiça condena por corrupção ex-secretários de Celso Daniel, que foi prefeito de Santo André e foi assassinado em 2002. Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, e Klinger Luiz de Oliveira Souza foram condenados a mais de 15 anos de prisão. E o empresário Ronan Maria Pinto a pouco mais de 10 anos. De acordo com a decisão judicial, ficou comprovado que eles participaram de um esquema de cobrança de propina de empresas de transportes contratadas pela Prefeitura de Santo André durante a gestão do então prefeito Celso Daniel do PT de 1997 a 2002. Todos eles poderão recorrer da decisão em liberdade. Celso Daniel foi sequestrado e assassinado a tiros em 2002, quando já estava anunciado que ele seria coordenador da campanha de Lula a presidente. Para o Ministério Público, ele foi vítima de um crime político relacionado à propina para o caixa do PT. Já para a Polícia Paulista, foi um assassinato comum. Na sentença, a juíza Maria Lucinda da Costa afirma que o esquema de corrupção era tão estruturado que se ramificou e atingiu também a administração federal. A ONU critica o governo brasileiro, a Vale e a mineradora anglo-australiana BHP pelo que considerou uma resposta inaceitável à tragédia provocada pelo rompimento de barragens em Mariana, Minas Gerais. Em comunicado, representantes da ONU criticaram a demora de 3 semanas para a divulgação de informações sobre os riscos gerados pelos bilhões de litros de lama vazados no Rio Doce pelo rompimento das barragens no último dia 5. O texto diz ainda que as providências tomadas pelo governo brasileiro, a Vale e a BHP, para prevenir danos foram claramente insuficientes e que as autoridades brasileiras precisam discutir se a legislação para atividade mineradora é consistente com os padrões internacionais de direitos humanos, incluindo o direito à informação. A lama de rejeitos da Samarco já se espalhou 30 quilômetros ao norte do Mar do Espírito Santo, segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Por causa das chuvas do mês de novembro, o nível do sistema Cantareira registrou o 8º aumento seguido, segundo a Sabesp. Hoje, o Cantareira opera com 18,9% de sua capacidade. E será que teremos chuva amanhã? Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Amanhã, a chuva deve continuar na maior parte de São Paulo.
Ela aparece em todas as regiões, mas em momentos diferentes do dia e com intensidades diferentes também. No centro-oeste, por exemplo, já deve chover pela manhã e a temperatura cai em relação aos últimos dias. Máxima de 32 graus em Votuporanga. No centro-norte, o ar fica abafado e a chuva só deve chegar à tarde, com máxima de 29 graus em Barretos e de 28 em Franca. E na faixa leste, o dia começa com muitas nuvens e pode até garoar pela manhã, mas à tarde o tempo abre. Porém, no litoral, por causa da umidade que vem do mar, o céu fica nublado e pode chover fraco a qualquer hora. Máximas de 29 graus em Campinas e de 26 em Sorocaba. Amanhã, aqui na capital, o céu continua fechado, pode chuviscar, mas à tarde o sol deve finalmente dar as caras. Máxima de 25 graus. Na sexta, sim, o céu fica mais aberto e a máxima sobe para os 28. Mas no sábado, a chuva pode voltar à tarde e a máxima fica em 30 graus. Daqui a pouco, mais informações sobre a prisão de Delcídio do Amaral. E a visita do Papa à África. Francisco inicia viagem pelo continente. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Para você, dinheiro na mão é vendaval. Com o aumento dos preços, então, nem se fala. Por isso, a nossa programação traz dicas para você chegar ao final do mês sem ficar no vermelho. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Hoje no Todo Seu vamos saber tudo sobre queijos, conferir o musical com o rapper americano Silento e um bate-papo com a secretária do Meio Ambiente de São Paulo. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. O mercado financeiro repercutiu negativamente as prisões efetuadas hoje no âmbito da Operação Lava Jato. O dólar fechou o dia cotado a R$ 3,74. O índice Ibovespa perdeu mais de 1.400 pontos. Como reflexo da prisão de André Esteves, o presidente do BTG Pactual, os conjuntos de ações do banco, chamado Units, chegaram a cair quase 40% durante o dia e fecharam com perda de 21%. O Banco Central informou que está monitorando o impacto da prisão do banqueiro sobre o BTG Pactual. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Um senador do PT e um grande banqueiro do BTG Pactual foram acusados hoje de formar uma máfia, de serem gangsters, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. São eles, como a gente já sabe, Delcídio Amaral, líder do governo no Senado, e André Esteves, um dos 5 maiores banqueiros do país. Em resumo, eles tentavam acobertar crimes dos quais são acusados na Lava Jato. Um está envolvido em rolos na compra de uma refinaria nos Estados Unidos. O banqueiro, em negócios com a BR Distribuidora, teria pago propina para conseguir um acordo com a BR para salvar sua rede de postos de gasolina, como se, aliás, ele precisasse desse dinheiro. Esses são apenas alguns das dezenas de casos de desvio de dinheiro de roubança ligada à Petrobras. Mas como foi possível que a sujeira fosse tão grande? Um dos motivos é econômico. No final do governo Lula e principalmente no governo Dilma, foi criado um modelo de exploração do petróleo que favorece a corrupção. Foram criadas empresas com quase monopólio, domínio total do negócio, como a SET, para contratar plataformas de exploração de petróleo para a Petrobras. Um negócio de 30 bilhões de dólares, mais de 114 bilhões de reais. Essa empresa tinha de contratar empresas nacionais em nível exagerado, mas as empresas nacionais não tinham competência para tanto e cobravam mais caro. Não havia concorrência.
havia muita conversa com o governo e suas empresas estatais. Sem concorrência, a negociata floresceu. O grosso das propinas vinha de estaleiros que queriam construir as plataformas marítimas da Petrobras, cada uma custando apenas $1 bilhão, quase o dobro do preço que se poderia pagar no mercado internacional. Corrupção maciça é como um acidente de avião. Depende de muitos fatores para acontecer, para ser uma praga tão grande. Mas quando se coloca muito dinheiro do governo em um negócio para poucos e bons amigos do governo, a roubança prolifera. A corrupção atingiu Congresso, governos, empreiteiras, bancos, Petrobras. Destrui empresas, paralisa a política, paralisa o governo, paralisa a economia e está acabando com o Brasil. Boa noite. Na última reunião deste ano, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu manter a taxa básica de juros da economia em 14,25%. É o maior patamar em 9 anos. Rússia afirma que um dos pilotos do caça derrubado pela Turquia foi resgatado e está em segurança. Moscou vai enviar mísseis antiaéreos à Síria. Moscou disse que forças de segurança sírias e russas salvaram o segundo piloto do avião abatido ontem, numa operação que durou 12 horas. Em gravação feita numa base aérea da Síria, o homem que seria o piloto salvo afirma que não recebeu nenhum aviso por parte da Força Aérea Turca. Ele sustenta que não houve comunicado via rádio nem contato visual e que nem por um segundo eles entraram no espaço aéreo turco. O Kremlin afirmou que o país vai continuar com os ataques aéreos na região de fronteira entre a Síria e a Turquia. Um sistema de mísseis antiaéreos foi enviado à base russa na província de Latáquia, onde o avião abatido caiu. Atuam na região os rebeldes contrários ao regime de Bashar al-Assad. O presidente turco, Tayyip Erdogan, declarou que a ação foi tomada para defender a segurança e os direitos dos sírios e que seu país não quer agravar a situação. A Rússia acusou a Turquia de provocação planejada. O presidente Vladimir Putin disse que os dirigentes turcos promovem a islamização do país. Ontem, ele acusou a Turquia de colaborar com os terroristas do Estado Islâmico. Papa Francisco começa sua primeira visita ao continente africano, em meio a preocupações com ataques terroristas. O Papa desembarcou em Nairobi, a capital do Quênia, primeira escala da viagem de 5 dias. Ele vai também à Uganda e à República Centro-Africana. Francisco disse que quer oferecer apoio espiritual e material e espera promover a paz, a reconciliação, a justiça social e o diálogo entre o islamismo e o cristianismo. O Quênia tem 45 milhões de habitantes, quase metade é católica, incluindo o presidente Uhuru Kenyatta. 10 mil policiais fazem a segurança das ruas de Nairobi. Nos últimos 2 anos, o país tem sido alvo de uma série de ataques do grupo islâmico somali Al-Shabaab. Em 2013, homens do Al-Shabaab mataram 67 pessoas num shopping center de Nairobi. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Você fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, conheça as profissões do futuro em Conectados. Assista agora, Todo Seu.